Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja contigo e com a sua amada família. Sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. É uma alegria, junto com você, aprendermos mais as palavras, conhecendo assim os propósitos do nosso Pai Celestial. Peço um favor para você ficar até o finalzinho desse vídeo, deixa seu like e também compartilhe, deixe seu comentário, será uma honra muito grande. Se você não é inscrito ainda, se inscreva também. Muito obrigado, Deus te abençoe. Hoje, meus amados, nosso tema também é importante como os outros. Vamos conversar hoje sobre eleição bíblica ou predestinação. O que significa? Predestinação, muitos acreditam assim, milhões de pessoas acreditam que as pessoas que serão salvas porque Deus escolheu aquelas pessoas para ser salvas. Os que vão se perder, porque Deus não, você vai se perder, tá? Deus faz separação. Alguns nascem para salvação, outros nascem para perdição. Não importa, a pessoa pode se esforçar, tal, mas se ela nasceu para perdição, ela vai se perder. Se ela nasceu para ser salva, ela vai ser salva. E assim as pessoas acreditam que na predestinação nesse sentido. Mas a predestinação bíblica, meus amados, é diferente. A eleição bíblica é diferente. E é o que nós vamos meditar com você agora. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11, nos diz assim. Segunda carta de Pedro, 1, 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porque, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois, desta maneira, é que vos será amplamente suprida a entrada eterna no reino de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados, cada um de nós somos eleitos por Deus para a salvação. A eleição bíblica é diferente das eleições aqui da terra. Aqui na terra, as pessoas se candidatam, mas é um, é dois, é o primeiro, é o segundo, terceiro lugar. Uma grande competição, todos correm, mas só tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Geralmente é assim, todos se esforçam, mas sempre é 2, 3 que ganham. Nas coisas celestiais é diferente, meus amados. Todos os que se esforçam, todos os que ficam firmes, todos são recompensados. Na Bíblia, na predestinação bíblica, Deus não faz separação de pessoas, de classe, de raça, ou não, só os melhores que serão salvos. Aqueles que se esforçaram, mas não conseguiram chegar lá, então isso não vai ser salvo. Não é assim. Todos os que se esforçam, todos os que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador, é elegido, é aprovado para a salvação. Não importa cor, cultura ou raça. Deus é um Deus que ama todos os seres humanos. Amém? E que deseja que todos sejam salvos. Vamos ler um texto interessante, Efésios capítulo 1, verso 4 até o 5, depois o verso 11. Efésios capítulo 1, verso 4 ao 5, depois o 11 nos diz assim. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito do seu amor. Verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daqueles que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Amados, aqui São Paulo está dizendo em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, depois o verso 11, que nós somos predestinados para a adoção de filhos, para a salvação em Cristo Jesus. Amados, você que aceita Jesus como Filho de Deus, aquele que deu a vida por nós, se você aceita Jesus como teu Salvador, você crê na sua morte, lá na cruz do Calvário, você é predestinado para a vida eterna, para a salvação. Você é adotado como filho, como filha do Deus Altíssimo. Amém?
Nós temos outro texto interessante, João 3,16. É um dos versos mais lindos da Bíblia, o qual diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo. Amados, Deus não amou apenas uma raça, apenas uma nação, apenas uma tribo. Deus não amou apenas um reino, mas Deus amou o mundo, que doou o seu bem-amado Filho, o Senhor Jesus Cristo, sendo rei, se fez réu, sendo inocente, se fez culpado. O Senhor Jesus tomou a sua culpa, tomou a minha culpa. Jesus Cristo morreu por todos os seres humanos, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não se perda, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Todo. A palavra todo significa completo. Todos os que creem, sem acepção. Todos os que aceitam, meus amados. Há muitos que não conhecem a palavra, por isso que cabe a você e a mim compartilhar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, para que mais e mais pessoas tenham conhecimento do Filho de Deus, daquele que doou a sua própria vida para nos resgatar, aquele que tomou sobre si as nossas culpas, os nossos erros, as nossas falhas. Então esse João 3,16 é um verso especial que mostra que Deus deseja a salvação de todos, que Deus está predestinando todos para a vida eterna, aqueles que creem e que aceitam. Primeira carta de João 2, verso 2. Primeira carta de João 2, verso 2, também diz assim para nós, um verso lindo. Ele, Jesus Cristo, é a propiciação, Ele é a oferta pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas pelo do mundo inteiro. Amém? Então, João está dizendo que Jesus Cristo, seu sacrifício, é a oferta para os teus pecados, para os meus pecados, para do mundo inteiro. Olha aí, queridos. O mundo inteiro pode ser beneficiado através da oferta do sacrifício de Jesus. Todas as pessoas podem ter o perdão pelas suas culpas, tão somente se confessar, se arrepender, baseado no sacrifício do Senhor Jesus, naquilo que Ele fez por nós, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando fala mundo, é do nosso coração, de todas as pessoas, sem acepção. Que bênção! E segunda carta de Pedro 3, verso 9, Pedro diz assim: Deus não retarda a sua vinda, como muitos pensam, mas Ele é longânimo, Ele é paciente para com todos, não querendo que ninguém pereça, mas que todos sejam participantes do arrependimento, para que todos se arrependam. Queridos, Pedro afirmou, Deus não quer que ninguém pereça. O que quer dizer? Deus não quer que ninguém perda a salvação. Deus não quer que ninguém perda a vida eterna, mas todos se arrependam e sejam salvos no glorioso dia da vinda de Jesus. Amém? Vamos ainda ler juntos o texto de 1 Timóteo capítulo 2, do 4 ao 6. 1 Timóteo capítulo 2, 4 ao 6, diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém? O qual a si mesmo cedeu em resgate por todos nós. Amém? Paulo está dizendo, há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem. Entre Deus e cada ser humano, Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso Salvador, o qual deseja que todos sejam salvos. Deu a sua vida em resgate de todos. Queridos, o Filho de Deus veio resgatar o mundo, não uma classe, não uma raça, não apenas um reino, mas todas as pessoas podem ser resgatadas se abrirem o coração para o Senhor Jesus Cristo, para a sua palavra.
Por isso que o Evangelho hoje está sendo pregado a todo mundo. Até mesmo em países não cristãos, o Evangelho precisa ser penetrado para que muitas pessoas sinceras reconheçam Jesus como o único e bendito Salvador, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amados, só vai se perder, só são predestinados para a condenação os que diz não para Jesus, os que diz não para a palavra de Deus. Eu sei que você já tomou a sua decisão, eu já tomei a minha decisão de dizer sim para Jesus. Assim você e eu somos predestinados para a vida eterna. Amém? E o último texto que vamos meditar juntos, Isaías capítulo 1, meus amados. Isaías capítulo 1, verso 18 ao 20. Está escrito assim, palavra do nosso Deus através do profeta. Vinde, pois, e conversamos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Vinde, pois, e desfrutamos da salvação. Todos os que quiserem me ouvir e que me ouvem, comereis o melhor dessa terra. Mas aqueles que forem rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Amados, Deus está nos oferecendo o perdão, a salvação em Cristo Jesus. Todos os que quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se nós recusarmos e formos rebeldes, seremos devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Abramos o nosso coração a esse bendito e amado Salvador. Queridos, deu para você entender? A eleição bíblica ou predestinação é assim que funciona. Todos são predestinados para a vida eterna se abrirem o coração a Cristo, se aceitarem a Jesus como Salvador. Os que fecham seu coração, não querem o plano de Deus, não querem a direção de Deus, rejeita o trabalho do Espírito Santo. Estes são predestinados voluntariamente, por livre e espontânea vontade, para a condenação. Que você e eu, a cada dia, sejamos predestinados para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Oramos. Obrigado ao Pai pela eleição bíblica. Somos eleitos por Ti, predestinados para a vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor ama a todos, o pior pecador. Pai querido, obrigado pelo perdão. Cuida de cada amigo, de cada participante dessa meditação. Abençoe cada família que está te buscando. Em nome de Jesus, nos cure, nos perdoe e nos salve. Amém. Que Deus te abençoe, meus amados. Até o nosso próximo encontro na paz do Senhor. Amém.